Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. E, na verdade, ao celebrarmos São Pedro e São Paulo, nós estamos celebrando hoje uma grande festa da Igreja, né? Costumamos dizer que é a festa do Papa, né? O dia em que nós também rezamos pelo Sumo Pontífice. Mas, por que hoje é um dia importante, né? Por que é importante realçar a memória desses dois grandes santos? A liturgia da palavra nos ajuda um pouco nisso. Eu não sei vocês, mas eu quando leio esse trecho dos Atos dos Apóstolos, eu fico meio assustado pensando que tipo de perigo Pedro poderia representar para receber uma quantidade de guarda igual ele recebeu na prisão. Vocês fizeram as contas da leitura? 16 soldados do lado de fora, um soldado dormindo de um lado, outro soldado dormindo do outro e 2 correntes para prender Pedro, né? Deve ser muito perigoso esse homem, né? Não é? Por que é que as coisas são assim? Nós vamos descobrindo que no percurso da história e dentro dessas circunstâncias que nós vivemos, os políticos são muito parecidos, né? Em todos os tempos da história. Herodes queria agradar os judeus, porque no fim das contas ele mesmo não era judeu e não era aceito por eles. Então fazia lá umas gracinhas, né? Para tentar ganhar aí o gosto dos judeus. E descobriu que perseguir cristãos e matar cristãos era uma coisa que agradava aos judeus. Mas vamos entender um pouco mais. Permitam hoje a gente falar mais de história, né? Vamos fazer um pouquinho de história, até para a gente entender esse período em que viveu Jesus, viveu também Pedro e Paulo. Primeiro, vamos ao Herodes pai, né? O pai dos outros Herodes todos, a gente já explica. Esse Herodes que nós estamos falando hoje na leitura não é o mesmo Herodes do nascimento de Jesus. O primeiro Herodes, chamado Herodes Agripa, também chamado Grande, que é um título que eu considero questionável para esse homem, era um homem que nasceu foi criado dentro da cultura romana, mas era idumeu. Onde fica a Idumeia, né? Vocês sabem onde fica a Idumeia, não? Nós temos lá o mapa da Terra Santa. Acima da Terra Santa, a gente tem o Líbano e tem a Síria. Aí vem a Galileia, né? Entre a Galileia e a Judéia está a Samaria. Samaria está no meio, a Judéia está embaixo. Embaixo da Judéia está a Idumeia, que é uma região de deserto, ali perto da cidade de Jericó, né? Que não fazia parte da Judéia, mas era já a Idumeia. Herodes era um idumeu, né? E por prestígio de família foi criado, né, segundo a cultura romana e próximo do imperador. Essa possibilidade dele fez com que ele quisesse seguir a carreira no exército romano. Mas como não era de origem romana, não tinha a possibilidade de crescer dentro da carreira do exército. O imperador, então, por amizade, e Agripa, que era auxiliar do imperador por amizade, nomeou Herodes, então, rei da região dele, né? E a região dele era justamente a Terra Santa. Foi mandado por lá e era megalomaníaco. É ele quem constrói estrutura para ampliar a esplanada do Templo de Jerusalém, querendo ali agradar os judeus com isso. É ele quem faz o túmulo dos patriarcas na construção que ainda hoje é possível conhecer no Hebrom. É ele quem constrói fortalezas por toda a Terra Santa, Massada no Mar Morto, o Heródion perto já de Belém, e lá em cima, na outra divisa, Maqueronte, onde depois Antipas vai mandar decapitar João Batista. Esse Herodes, então, era muito preocupado com a manutenção do seu poder. Para ser um pouco aceito pelos judeus, casou com Mariana, que era a última da dinastia dos Macabeus, que governaram a Terra Santa
desde a revolta dos Macabeus até ali um pouco próximo do tempo de Jesus. Casou-se com Mariana e com ela teve 2 filhos. Amava Mariana, mas amava mais o poder, né? Quando os judeus quiseram fazer então uma revolta para fazer dos filhos de Mariana os verdadeiros monarcas de Israel, mandou matar a esposa, os 2 filhos e a sogra. É claro que a sogra não ia escapar dessa história, né? Então mandou matar todo mundo, né? Assim, Herodes era obcecado pelo poder. É esse homem que, ao chegar o tempo da vinda de Jesus, recebeu os magos em Jerusalém. Vocês imaginem a confusão. Chegar e dizer: viemos adorar o rei que acabou de nascer. Ele olhou e disse: como assim? Né? Chamou os sábios e tudo. Onde é que devia nascer esse rei? Aí os sábios vieram dizer: em Belém da Judéia. Que faz então Herodes? Manda matar todas as crianças até os 2 anos de idade daquela região, para dizer o quê? Eu é que sou o rei aqui. Eu é que sou o rei aqui. Morre odiado por todo mundo com uma morte muito ruim. Dizem alguns, né, ao ler Flávio José, que tinha morrido de apendicite, porque a narração conta que ele morreu, né, com os vermes comendo as próprias vísceras, né? Coisa extremamente dolorosa, mas eu não sei se esse homem merecia ou não, né? Lidando com tudo aquilo que ele fez. De todas as maneiras, quando morre Herodes, a Terra Santa fica fragmentada pelos seus outros filhos. A região da Judéia, onde está Jerusalém, é governada por Herodes Arquelau. A região da Samaria e parte da Galiléia por Herodes Antipas, e mais acima, perto do Líbano e já na saída da Síria, Herodes Filipe. Por isso a gente pode falar de Cesareia de Filipe lá em cima, porque uma cidade construída por esse filho de Herodes em homenagem a César. Enfim, Arquelau logo é derrubado por ser um incompetente e a Judéia passa a ser governada por procurador romano. Por isso que Jesus, quando vai preso, é levado, né, à frente do procurador romano, que nessa ocasião era Pôncio Pilatos. Então, você tem a Judéia governada por procurador romano, e você tem a Galiléia governada por Antipas, e você tem Filipe, insignificante lá em cima, entre a Síria e Antipas. É esse Antipas que encontra Jesus na narrativa do Evangelho de João, quando, na história da paixão, Pilatos fica sabendo que Jesus é galileu, né? E agora a gente entende. Ele é galileu, então manda para Herodes, porque os galileus são súditos de Herodes, né? Herodes faz lá uma chacota com Jesus, devolve para Pilatos, e nós sabemos a continuação da história. Fato é que, depois da crucificação e morte de Jesus, com o nascimento da igreja e tudo aquilo que havia acontecido, a primeira iniciativa dos judeus é a iniciativa de suprimir isso que eles consideravam uma mensagem nociva ao judaísmo, que era exatamente o anúncio de Jesus ressuscitado. Por isso, era conveniente perseguir os cristãos. Nesse contexto, nós conhecemos Paulo, que participou do julgamento de Estevão na porta da cidade. Hoje em Jerusalém existe uma porta chamada Porta de Santo Estevão, exatamente porque ali foi martirizado esse primeiro mártir da igreja que temos notícia, apedrejado depois de um julgamento em que Paulo também faz parte. É Paulo quem pega uma carta em Jerusalém do templo com o objetivo de ir até Damasco, na Síria, né, para buscar os cristãos que haviam se refugiado lá por conta dessa perseguição, para trazê-los a Jerusalém para que fossem julgados também. Paulo, no meio do caminho, encontra com Jesus ressuscitado. Isso muda a vida de Paulo. Pedro, nós temos a narrativa hoje aqui, que Herodes mandou prender exatamente porque isso agradava os judeus. E por isso todo esse jogo de cena, né?
prender Pedro com 16 soldados do lado de fora, 2 soldados, um de cada lado de Pedro, e Pedro acorrentado, né, nos pés, nos braços. Parece um presídio de segurança máxima para o mais perigoso dos bandidos, né? Porque Antipas queria fazer um agrado político aos judeus. Qual é a grande experiência que a gente tem aqui diante do texto que nós acabamos de escutar? Nós vamos entendendo que as conveniências políticas e as conveniências sociais não vão ser capazes de segurar a experiência do Evangelho. Vai se começar a fazer um grande anúncio da palavra de Deus que não pode ser contida. O texto de hoje coloca essa libertação de Pedro por intercessão da comunidade cristã como uma grande referência, de fato, de que o Evangelho precisa ter a continuidade, de que precisa ser anunciado. Pedro, então, sai da prisão para continuar justamente essa missão de evangelização. E onde Pedro vai, se estabelecem comunidades fortes. A primeira grande comunidade que Pedro acompanha está em Antioquia, na Síria. Sai fugido exatamente dessa perseguição em Jerusalém. Já haviam matado o apóstolo Tiago, bispo de Jerusalém, traspassado pela espada. Antipas mandou executá-lo. E agora Pedro vai à Síria, em Antioquia. E a gente para pensar hoje a Síria, né? Como está. Praticamente lá está o berço também das primeiras comunidades cristãs, depois da cidade de Jerusalém. Pedro, depois de consolidar essa igreja, vai à igreja de Roma, e na igreja de Roma também conduz aquela comunidade. Conduz de tal maneira que se torna uma grande comunidade cristã ali na cidade de Roma, a ponto de incomodar inclusive o próprio imperador. Na época, Nero, que bastante megalomaníaco, queria construir uma casa para si digna do próprio Deus, né? Chamada Domus Aurea. E para construir essa casa, ele precisava limpar o centro da cidade. O que faz então Nero? Né? Manda tocar fogo na cidade, né? Um grande incêndio toma o centro de Roma, a cidade arde por dias inteiros, e no fim das contas, de quem haveria de ser a culpa do incêndio que acontece na cidade? Dos cristãos. Os textos relacionados com o martiriológio jerominiano contam que Nero fez, nessa ocasião, morrer muitos cristãos. A perversão de Nero era de tal tamanho que mandava pendurar os cristãos nas praças e nas ruas, e mandava atear fogo para que eles iluminassem a cidade na noite, para se vingar do fogo que eles haviam tocado na cidade. E é dentro desse contexto de perseguição que morrem Pedro e Paulo na cidade de Roma. Pedro não é cidadão romano, é um pescador da Galileia, vai sofrer a pena mais dura, porque vai ser condenado a ser crucificado no circo de Nero. É levado então para a crucificação, e no momento de ser crucificado, Pedro diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me coloca então de cabeça para baixo, né? Por isso Pedro é crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero e enterrado num cemitério que ladeava esse circo, chamado Cemitério Vaticano, né? Porque ali havia a colina chamada Colina Vaticana, fora da cidade. Paulo, por ser cidadão romano, sofre uma morte limpa, né? É levado para fora da cidade, extramuros, para significar também a expulsão dele, né, da cidadania romana, e lá ele é decapitado, né? Assim morrem Pedro e Paulo na cidade de Roma. Pedro, e é importante para nós entender porque hoje o celebramos, porque é na fé de Pedro que a igreja vai ser consolidada. Jesus caminha entre nós, mas Pedro é aquele que faz a declaração mais correta e mais definitiva a respeito de Jesus, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, né?
O reconhecimento de Pedro faz com que ele receba exatamente a chave do céu. E qual é a chave do céu? É reconhecer o senhorio de Jesus, por isso Messiá, a palavra Messiá quer dizer rei, né? No grego foi traduzido Christos, né? Quer dizer ungido, né? Messiá e Christos quer dizer ungido, né? Ele é ungido de Deus, então é o rei, né? E ele é o quê? É o filho do Deus vivo. Essa profissão de fé de Pedro é a profissão de fé da igreja, que deve ser salvaguardada e mantida na história até que Jesus volte e estabeleça o seu reinado definitivo. Pedro se torna então essa pedra fundamental da igreja, porque é na fé de Pedro que nós procuramos viver também a nossa fé. Por que celebrar São Paulo? Porque Paulo vai ser o grande anunciador dessa fé no mundo inteiro. Ele que num primeiro momento era perseguidor dos cristãos, depois de convertido, é aquele que mais vai andar no mundo anunciando o Evangelho. Fazemos um pouco as contas que nas 4 viagens de Paulo missionária, as 3 missionárias e a última viagem indo para a prisão, Paulo teria percorrido mais de 70 mil quilômetros, anunciando a experiência do Evangelho, visitando e confirmando as comunidades cristãs. Essas 2 grandes figuras, então, representam aquilo que é a essência da igreja. Pedro representa o guardar a fé recebida dos apóstolos, Paulo representa a necessidade de anunciar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Pedro e Paulo morrem em Roma e dão uma das notas características da nossa igreja. Nós dizemos que ela é una, santa, católica e apostólica, mas dizemos também que ela é romana. Por quê? É exatamente na fé de Pedro e Paulo, que oferecem a sua vida na cidade de Roma, que se garantem todos esses percursos que temos realizado desde então. Por isso a festa de hoje é bonita, né? Porque nós celebramos, ao celebrar Pedro e Paulo, essas 2 grandes necessidades da igreja. A necessidade de guardar, né, a fé que recebemos dos apóstolos, segundo aquilo que foi transmitido pelo próprio Jesus Cristo, e nós também celebramos esse grande desafio de seguir anunciando o Evangelho em todos os lugares da terra, por todos os tempos, até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, então, celebremos com alegria, né, esses 2 grandes apóstolos. Peçamos hoje pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que é o grande sinal visível dessa unidade da igreja, e é interessante pensarmos que a instituição igreja permanece consolidada exatamente na unidade que existe nessa vinculação com o Sumo Pontífice, com o Papa Francisco, e pensamos também que no nosso coração continuemos com esse desejo de seguir anunciando a Jesus Cristo em todos os lugares e para todas as gerações, de modo que a igreja se perpetue até que o Senhor venha, né, e faça novas todas as coisas, né? Celebremos então com alegria hoje essa festa, pedindo ao Senhor que nós possamos nos manter, né, vinculados à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é, vamos dizer assim, o caminho, né, para a experiência da nossa salvação. As portas do céu, né, são abertas exatamente nessa profissão de fé de Pedro, que é mantida na experiência da igreja. E sejamos, queridos irmãos e irmãs, cuidadosos no sentido também de mantermos, né, a unidade. Hoje nós vivemos de uma maneira muito preocupante, né, riscos de ruptura dentro daquilo que é o nosso tecido eclesiástico, né? Seja por uma visão liberal demais de um lado, seja por uma visão rígida demais de outro, nós vamos vendo que estamos esticando a nossa corda, né? A igreja é mãe e a igreja acolhe a todo tipo de filho, né, que nesse sentido se mantenha naquilo que é essencial na experiência da fé católica. Cuidado, porque nesse mundo de partidarismos, né, nesse mundo de fragmentos que nós estamos vivendo, nós precisamos ter a delicadeza
de não romper esse tecido do vínculo e da unidade que mantém a igreja de fato como essa referência concreta, né, consistente e perene no meio do mundo da experiência de fé que precisamos viver. Por isso, sejamos zelosos também pela nossa unidade, ao Santo Padre, a doutrina e aquilo que também ensina, né, a fé e a moral cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em